Muito boa tarde a todos e todas. Meu nome é Luiz Felipe, eu trabalho no Núcleo de Pesquisas da ENSE. Eu vou conduzir aqui o 7º seminário do Núcleo e, primeiramente, agradeço a presença de todos e todas. E lembro que os seminários do Núcleo vêm sendo realizados desde 2021, né? E tem como objetivo dar visibilidade à produção de pesquisa, extensão e outros projetos desenvolvidos e coordenados por docentes da escola. Cabe registrar também que toda a produção de pesquisa da ENSE fica registrada no catálogo de projetos da escola, que é atualizado desde 2022. A cada ano há uma atualização com incorporação de novos projetos, mantendo-se o registro dos anteriores. Bom, para esse seminário de hoje, teremos 3 apresentações. Contamos com a participação do professor Marcelo Rubens, dos Santos do Amaral, com o tema Austeridade Fiscal, Covid-19 e Mortalidade na Infância, Fatores Associados, Tendências e Distribuições por Unidades Subnacionais Brasileiras de 2000 a 2022. Teremos também o professor Paulo David Jesus Tostes dos Santos, com o tema Entre Dados e Decisões, percepções sobre o uso de estatística de saúde no Brasil na área de epidemiologia. E, por fim, a professora Daniela Polessa Paula, com o tema Predição de surtos de influenza na América Latina. Eu lembro também que a participação é aberta a docentes, discentes, da graduação e da pós-graduação, assim como para funcionários do IBGE e o público em geral. Comentários e dúvidas podem ser feitas ao final. Esse evento já está sendo gravado e será disponibilizado na página da ENSE, lá no espaço virtual do Núcleo de Pesquisas, na internet da ENSE. E, por fim, é sempre bom lembrar, para verificarem seus fones, desabilitem o microfone para uma melhor transmissão. Bom, então, eu agradeço de antemão os 3 professores e agora passo a palavra ao professor Marcelo Rubens. Fique à vontade, professor, para compartilhar e iniciar a sua explanação, por favor. Obrigado, deixa eu compartilhando aqui. Então, vou agradecer inicialmente o convite, né, do Núcleo de Pesquisas da ENSE, feito pelo próprio Luiz. Agradecer aí a oportunidade, né, de estar apresentando esse trabalho, dar as boas-vindas a todos que estão presentes, aos meus colegas pesquisadores também vão apresentar. Fiquei feliz de saber que nós temos aí um painel de apresentações envolvendo a temática de saúde, né, de epidemiologia, enfim, de saúde coletiva. Deixa eu colocar aqui meu relógio, aqui, meu cronômetro, para eu poder me guiar aqui. E já entrando na apresentação, né, esse tema, né, que o Luiz já apresentou, está aí na tela para vocês, né, trata da crise, austeridade. Covid é uma novidade em relação ao que eu vou falar, e mortalidade na infância, né, fatores associados, tendências de distribuições por unidades subnacionais, de 2000 a 2002, na verdade, é um prolongamento de um trabalho praticamente com o mesmo título e com períodos diferentes, tirando a questão da Covid, que é um dos artigos da minha tese de doutorado que eu defendi em 2022 pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, né, na área de epidemiologia. E esse artigo tratava dessas associações da crise e austeridade na mortalidade na infância, e também, aí era um outro artigo da mesma tese, que tratava dos impactos na insegurança alimentar, também da crise impactos proporcionados na insegurança alimentar pela crise, pela
as medidas de austeridade fiscal, né? No outro artigo, eu tive a luxuosa colaboração do professor Pedro Silva, aposentado aqui da ENSE. E, neste outro artigo, especificamente, eu trabalhei somente com o meu orientador, que é o Ponce de Leon, então eu estou colocando ele aqui como um dos coautores. E no trabalho original, a gente olhou uma janela de tempo que envolveu de 2001 até 2019, digamos assim, né? Pelo menos eu estou falando da cobertura dos dados do DataSUS e das variáveis explicativas que a gente tinha na época. Agora, a gente, ao atualizar porque o primeiro artigo da tese já foi publicado no Ciência e Saúde Coletiva. Esse aqui, digamos que eu ainda não consegui fazer a mesma coisa em função das minhas atividades. Eu vou me apresentar rapidamente, né? Eu sou professor aqui da ENSE, lotado aqui na ENSE desde 2024, outubro de 2024, mas eu já sou tecnologista do IBGE desde 2010 e também acumulo como professor do Instituto de Matemática e Estatística da UERJ, né? E, enfim, né, esse é um trabalho, enfim, que eu vou apresentar para vocês, vou tentar ser mais sucinto, que a apresentação está relativamente longa, ela é baseada numa apresentação que eu fiz para o 12º Congresso Brasileiro de Epidemiologia, que estava mais ancorada no artigo original da tese. Deixa eu ver aqui. Consegui passar. Então, a gente vai abordar aí esses tópicos típicos de um trabalho científico, na introdução, material, métodos, resultados, discussão e conclusão e agradecimentos. Em relação à introdução, já falando, digamos, da temática, né, a gente começa a partir das conclusões, né, de uma resenha de Garcia sobre o livro de Stucker, né, que deixa eu aqui, trata das conclusões da autora, trata das evidências irrefutáveis que as políticas de austeridade irrefutáveis de que as políticas de austeridade são responsáveis por um massacre à saúde das populações e por consequências econômicas desastrosas. A principal ameaça à saúde pública não é a recessão, mas sim a austeridade, que é possível solucionar o problema da dívida sem pôr em risco a saúde por meio do financiamento de políticas públicas adequadas. O Brasil faz parte de um experimento natural em curso, eu vou explicar melhor isso mais adiante. E podemos escolher aplicar as lições aprendidas com a experiência de outros países ou seguir um caminho distinto que pode levar o país a se tornar mais um exemplo de como mata a austeridade. Essa frase, como mata a austeridade, né, está justamente no livro que foi resenhado pela Leila Garcia. Essa resenha é do Caderno de Saúde Pública. E o título do livro é A Economia Desumana, né? Por que mata a austeridade? O Stucker, ele é um pesquisador que tem inúmeros artigos internacionais e ele compilou a vasta experiência dele na área ligada, né, na temática ligada aos impactos da austeridade na saúde coletiva, na saúde pública, né, várias experiências internacionais, várias artigos, ele resolveu compilar isso neste livro, né, com esse título, onde está muito claro aí, inclusive, o tipo de associação que tem de austeridade com saúde pública, né? A contextualização, né? Os efeitos da crise da política de austeridade brasileira na mortalidade da infância, especificamente aqui para esse segundo artigo da tese. Qual é o problema? A escassez de estimativas e medidas epidemiológicas que captem efeitos da crise das políticas de austeridade que o Brasil vem experimentando desde 2014. Isso dificulta a avaliação do impacto de alternativas à adoção da austeridade fiscal decorrente da
Emenda Constitucional 95, a conhecida como Emenda do Teto dos Gastos, né? Basicamente, fundamentalmente, a gente teve um período de estímulos sociais anteriores a essa que inicia no momento de crise brasileira, e que inclusive culminou com a no caso a destituição, né, da presidenta Dilma, e enfim, está dentro desse contexto, né? Qual é a questão de pesquisa? Ou seja, a gente só para finalizar a ideia anterior, nós tínhamos um período de estímulo fiscal, estímulo social, antes de 2014, e daí para frente, mesmo em 2014, mesmo no governo Dilma, a gente já começa a exigir austeridade, que digamos, se materializou na emenda do teto dos gastos, que foi aprovada em 2016. Tá? Então, a questão de pesquisa: quais a magnitude dos efeitos da crise da política de austeridade sobre a trajetória da mortalidade na infância, né? E a atualização da pesquisa, que é onde eu estou trabalhando atualmente, né? A atualização para a visão dessa publicação, digamos, uma pergunta adicional, que é: se mudou algo após o arcabouço fiscal de 2023? Com a hipótese, a crise e a adoção de políticas de austeridade promoveram retrocessos nas tendências de evolução da medida de mortalidade na infância, com possibilidade de comprometimento do alcance das metas dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, vou tentar passar rápido pela revisão bibliográfica, que está muito extenso, tá? Mas, enfim, eu vou tentar cumprir aí os 20 minutos, que é a meta. Enfim, em relação à revisão bibliográfica de austeridade fiscal no Brasil, especificamente ligados à emenda constitucional 95, a emenda do teto dos gastos, né? Ela, enfim, é uma emenda que alterou as disposições constitucionais transitórias para incluir um novo regime fiscal e outras provisões, mas isso foi por 20 anos, né? Esses conselhos de gestores de saúde, esses dois, municipais e estaduais, apontam que os prejuízos para o SUS no período em vigor do novo regime fiscal, aquele de 2016, que na verdade começou vigorou a partir de 2017, seriam da ordem de 433 bilhões, quer dizer, digamos, o garrote no investimento para a área de saúde, né? Fatores a demandar mais serviços de saúde, e aí considerando também ainda esse aspecto, né? A incorporação de novas tecnologias, medicamentos e a realidade demográfica do país, que irá exigir mais atendimento, mais leitos de unidade de terapia intensiva, mais serviços de oncologia, etc. Então, a publicação é Tatiana Rosa, da revista do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Ainda em relação à revisão bibliográfica, austeridade no mundo, né? O Vieira realizou revisão na base de dados PubMed, estudou o impacto da crise em países da Europa Central e Oriental, da União Europeia, na antiga União Soviética, Japão, Cuba, México, entre outros. E o estudo apontou o crescimento das populações suscetíveis, grupos de alto risco para a transmissão de doenças, aumento do consumo de tabaco, consumo excessivo de bebidas alcoólicas e do abuso de drogas, diminuição da imunidade. Isso tudo seriam impactos da austeridade, né, sobre essas populações, né, nessa revisão feita por Vieira, né? Diminuição da imunidade, maior incidência de doenças, redução de profissionais de saúde, fechamento de unidades do SUS, perda de efetividade. Só um instantinho aqui, que às vezes eu fico. A janelinha da sala fica na frente do meu texto aqui. Enfim, redução de profissionais de saúde, fechamento de unidades de serviço de saúde, perda de efetividade de programas, aumento de várias doenças. Vieira ainda conclui, que a demanda por atendimento no sistema público de saúde aumenta,
tanto pela piora das condições de saúde, quanto pela diminuição da oferta de serviços, né? É um efeito duplamente negativo, né? E também a diminuição não só da oferta de serviços públicos, também dos planos privados, né? Situação agravada pela austeridade fiscal. Para o cenário de crise, as pessoas também, né? Enfim, essa publicação de Vieira, Fabiola Supino Vieira, numa nota técnica do IPEA de Brasília. Relacionada à mortalidade na infância, em relação à revisão bibliográfica, Santos aponta que 2 das 8 metas dos ODMs foram cumpridas antecipadamente pelo Brasil, redução da miséria e da mortalidade na infância. Essa data desse estudo, ela pega, digamos, o fim do período de estímulo social, né? Sérgio e Leon, meu orientador, eles fizeram também estudo de tendências de reduções da mortalidade infantil por causas diarreicas, e a gente, basicamente, um dos métodos que a gente usa nesse artigo e nessa pesquisa deriva do método que foi aplicado no estudo do Sérgio Leon, e no que tange a meta 4 dos ODMs, à frente de muitos países, o Brasil já alcançou a meta de redução da mortalidade na infância. Objetivo de Desenvolvimento dos Milênios, né? A gente está falando aqui que terminou ali em 2015. A taxa passou de 53,7 de mortalidade infantil, acho que para cada grupo de 1.000, para 17,7, quer dizer, caindo em mais da metade. Em 2011, quer dizer, aí de 90 para 2011, aí pouco, perto de 20 anos, houve mais da metade, a queda de mais da metade na taxa da mortalidade na infância, que é o tema específico, quer dizer, dessa apresentação. Santos aqui, esse artigo, né, é um artigo também do IPEA de Brasília. E a publicação de Sérgio Leon, né, é do Caderno de Saúde Pública, e também baseado no estudo do IPEA de Brasília sobre os ODNs. Ainda relacionado à mortalidade na infância, fatores condicionantes para a mortalidade na infância, que a gente acha na literatura, né? Tem condições ambientais, fatores demográficos, condições socioeconômicas, estado nutricional, os fatores relacionados à própria assistência, os quais contribuíram na transição epidemiológica, consequentemente, o perfil das principais causas, bem como na evitabilidade das mesmas, tá? Tem 3 referências no artigo, entre os quais esse que a gente está citado aí do Marinho. E esse Marinho já evidencia uma desaceleração da trajetória de queda da mortalidade na infância nos anos mais recentes. Se a gente vê uma queda e depois há uma desaceleração, já, pela data aqui, já possivelmente provocada pelos efeitos das políticas de austeridade. Então, aqui está o artigo de Marinha do Caderno de Saúde Pública. Ainda relacionado à mortalidade na infância, Razella, Herol e autores aborda efeitos da crise da política de austeridade sobre a mortalidade na infância, porém, com finalidade diversa da que estabeleceu no nosso artigo. Utilizou-se de parâmetros de efeitos fixos, né? Os modelos que a gente usa são modelos mistos, não os fixos desse artigo, ajustados em um modelo sobre variáveis de uma base de dados de 2004 a 2009, quer dizer, já está um pouco desatualizado também. E o estudo aponta que montante de 19.732 mortes infantis por diarreia, desnutrição e doenças respiratórias, assim como 123.000 hospitalizações pelas mesmas causas seriam evitadas no ano de 2030, que é o ano aí meta dos ODS, de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sem um dos cenários austeros mais provável. Ele já considera o cenário de austeridade proporcionado pela emenda constitucional, né, a emenda do teto dos gastos, né? Os cenários dele impactam exatamente programas que também têm impactos na mortalidade na infância, que são os programas
Bolsa Família e a Estratégia de Saúde da Família. Tá aqui tem que dar uma acelerada aqui, porque eu estou gastando um pouco grande tempo aqui. Esse estudo do Razella e coautores foi do PLOS Medicine. Então, conceitos e medidas. Os conceitos de crise e austeridade, eu vou tentar ser breve aqui, né? Assim, aqui está uma citação do artigo do Vieira, que a gente já citou, né? Então, assim, quando os governos escolhem medidas de austeridade, as medidas de austeridade estão relacionadas à adoção, o que quer dizer, o conceito de austeridade, adoção de políticas que exigem grandes sacrifícios da população, seja porque aumentam a carga tributária, seja pela implementação de políticas que restringem a oferta de bens e serviços públicos em razão de corte de despesas afetando de forma significativa os estratos mais vulneráveis da população. Tá? E em relação à crise, quando você tem quedas sucessivas trimestrais do PIB ou períodos de depressão que envolve aí quedas acima de 10%. Isso aí já é o conceito de crise. Normalmente a crise estimula ou pelo menos a motivação das medidas de austeridade. Conceitos ainda em relação às agendas da ONU, e mortalidade da infância. Quais as agendas da ONU que estão ligadas à mortalidade? Lá nos ODMs nós tínhamos a quarta meta de reduzir a mortalidade infantil. Em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, no terceiro objetivo, que é ligado à saúde e bem-estar, a gente tem a meta 3.2, que é de até 2030 acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12 para cada grupo de 100 mil nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 para cada grupo de 1.000 nascidos vivos. Vou pular aqui as referências, tá? Só estou citando aqui para a gente não atrasar mais do que já parece que eu já pareço estar atrasando aqui, demorado, tá? Vamos lá. Conceitos e medidas, coeficiente de mortalidade na infância, nós usamos uma conta de coorte, onde a gente pega os óbitos numa coorte de nascidos num determinado ano, a coorte que é acompanhada por 5 anos, né? Nascidos, óbitos com até 5 anos de idade, dentre nascidos vivos de mães residentes num determinado ano. Nascidos vivos de mães residentes no ano é o denominador, esses são os nascidos no início da coorte. Vezes 100 ou, enfim... E esse conceito mede a morte, né, como eu já adiantei, do aporte de acompanhamento de 5 anos, nascidos vivos. Tá? O ano de representação, ano central da coorte, né, você tem um período de 5 anos, você escolhe o ano central. Vou pular aqui a parte das justificativas, porque, de alguma forma, a introdução já passou bem. Vou falar logo do objetivo e dar um salto rápido, que eu já estou aqui já praticamente com 20 minutos. Objetivo geral e objetivo específico. Identificar e estimar análise de fatores associados à mortalidade na infância, apontando tendências e distribuições espaciais para estratos de menores níveis de agregação possíveis, que em conjunto tenham abrangência para todo o território nacional, né? Estratos de níveis de agregação, menores níveis possíveis. A gente trabalha com municípios onde as estatísticas vitais são de boa qualidade, isso está especificado no restante da apresentação, eu vou dar um salto nisso, e a gente agrega por estados os dados nos municípios onde as estatísticas são consideradas inadequadas ou de baixa qualidade, ou de alguma maneira rarefeita. Vou pular essa questão do desenho de estudo, que eu, apresentando os resultados, eu já vou falando de coisas que estão colocadas aqui, tá? Materiais, métodos e tudo mais, né? Vou mostrar aqui logo. De alguma forma, eu já abordei, né, os métodos em linhas gerais. Aqui, isso aqui é um estudo de 2002 em que você vê a evolução
melhor, não é bem a evolução aqui. Nós temos medidas de qualidade de adequação das estatísticas vitais em 2002, baseado nos dados do censo de 2000, tá? Quanto mais escuro, maior seria a... Perdão, quanto mais claro, melhor seriam as qualidades. E aqui está a distribuição por municípios. Nós precisamos fazer isso, atualizar esse estudo. Foi um estudo só, e foi publicado no Caderno de Saúde Pública por Andrade Schwarzwald. Nós atualizamos para o nosso artigo, pegamos dados de 2000, do censo 2010, em que a gente já vê, para poder estabelecer exatamente a divisão dos municípios com estatísticas vitais de boa qualidade ou de baixa, né? A gente fez um corte dos... estratificamos os municípios, os municípios onde você tinha essas estatísticas adequadas, nós fizemos os estudos com os dados dos municípios. E a nível de município, onde os dados dos municípios não eram adequados, nós agregamos os dados por estado. O que nós temos aqui é um padrão, se a gente comparar com os mapas anteriores para o atual, quer dizer, para o último, o mais atual, melhor dizendo, nós tivemos uma melhora, quer dizer, os municípios vão, digamos, clareando nesses cartogramas aqui. Isso indica a melhora da qualidade da adequação das estatísticas vitais. São estatísticas do DataSUS, né? Nós temos evoluções da distribuição da mortalidade na infância, onde a gente vê aqui, fundamentalmente, dois períodos em que a gente tem, já dividindo para esses dois grupos de agregação de extratos, de 2004 até 2014, uma queda mais pronunciada, tá? das taxas de mortalidade, e uma redução da queda de 2017, de 2014 para frente, o que mostra aqui já um indicativo do impacto da medida de austeridade. Quer dizer, você podia... o esperado era que você continuasse com uma queda acentuada nos dois períodos, tá? Mas essa redução, que já tinha sido apontada na revisão bibliográfica, ficou clara ali naquela tabela. Isso para a taxa de mortalidade. E na cobertura do Bolsa Família, há uma nítida também... você teve um crescimento muito grande no período de estímulo fiscal e uma redução do Bolsa Família no período pós-austeridade. Ainda aqui são os tratos dos municípios agregados por UF. A gente vai observando o padrão semelhante, né? Mudanças nas acelerações das tendências, comparando o período de estímulo social e de austeridade fiscal. Modelos mostram mudanças também, modelos de séries temporais mostram mudanças claras na tendência. Vou passar rápido por isso aqui, né? Porque o gráfico, de alguma forma, também chama atenção para o que os modelos apontam lá. Aqui a gente tem a evolução das taxas de mortalidade na infância. De 2004 a 2016, do artigo original da tese, a gente viu uma tendência muito grande aqui de crescimento, né, que de alguma forma a gente já apontou nas tabelas, e depois praticamente um cessar dessa tendência de queda posterior a 2015, 2016. Tá? Com pequenas mudanças aqui, interações entre regiões e estados, entre regiões e as taxas. Tá? A mesma coisa aqui, já considerando os dados atualizados, que a gente atualizou com os dados do DataSUS, pegando desde 98, diferente do período da tese, que começava em 2000, a gente pegou desde 98 e foi até 2024. Tá?
a gente repara que tem um padrão diferente entre os municípios com estatísticas vitais inadequadas, quer dizer, você tem até uma piora para algumas regiões. Posterior já, na verdade, aqui 2022 pega os dados até 2024, né? Porque 2022 é o centro das cortes de 5 anos. Então você começa a ver algumas regiões apresentando, praticamente todas, né? Apresentando já uma ligeira piora, né? Mesmo após 2020, digamos, 2022, 2021. E aqui, nos municípios onde as estatísticas vitais são adequadas, você observa uma retomada da queda. Esses municípios têm um contingente maior, agrega em torno de 80%, se eu não me engano, da população brasileira. Então, há uma perspectiva de retomada da redução da queda após 2021. Na discussão e conclusão, o período de tempo de análise desse estudo é rico em padrões de distribuição de tendências oscilantes, alternativos, dos valores das variáveis de despejo e exposição. Por esse motivo, o estudo traz, conforme esperado, forte semelhança com estudos experimentais. O que acontece? O Brasil é considerado experimento natural porque você teve diferentes abordagens no período estudado de políticas de estímulo à austeridade fiscal, incluindo agora o período recente, que é uma tentativa de retomada do estímulo fiscal com a chamada de 2023 arcabouço fiscal, uma tentativa de amenizar os efeitos da PEC do teto dos gastos, que ainda está em vigor, digamos assim, né, com as alterações da emenda de 2023. Ou seja, é como se a gente estivesse modificando várias variáveis de estímulo e com várias oscilações, em que isso é típico de um estudo experimental. Você vai mexendo nas variáveis e você vai vendo o impacto delas, né? Pouco tempo de medições de variáveis após a crise e adoção de medidas austeras para os efeitos práticos de uma resposta de mortalidade da infância, de corte de 5 anos, né? Considerando que apenas a corte de nascidos... Isso aqui é do artigo original, mas a de nascidos do último artigo pega os dados dos nascidos de 2000, ainda até 2014, 2019. Né? Então, essa corte de 2019 foi pouco exposta, e nem toda ela, né? Todos os nascidos dentro nem todos os que até alcançar os 5 anos foram devidamente expostos às mudanças mais recentes, especificamente em relação ao chamado arcabouço fiscal. Os achados do estudo apontam para impactos negativos da austeridade em vigor, que já tinham sido apontados por toda a literatura que a gente tinha apontado internacional, né? Negativos sobre o que as variáveis de exposição, ou seja, a austeridade afeta tanto as variáveis explicativas do modelo quanto a variável de desfecho, que é a mortalidade na infância, né? E a desaceleração da velocidade na ampliação da cobertura das equipes de saúde da família. Nós ainda não atualizamos os dados do Bolsa Família nem de saúde da família, só atualizamos os dados de estatística vital. É o que a gente está, onde a gente está trabalhando atualmente na nossa pesquisa. E aí, ainda como conclusão final, prosseguindo na rota austera de estabilidade estabelecida pela emenda do teto dos gastos, mesmo superando os efeitos da pandemia, o Brasil poderá continuar caminhando em sentido oposto ao estabelecido na meta 3.2 dos ODS. Quer dizer, isso a gente já viu ali, inclusive, nos municípios com estatísticas vitais inadequadas, né? Que são municípios menores e você tem, de fato, uma piora ali, né? Que a gente mostrou naquele gráfico. Considerações finais, sensações, modelos, indicadores analisados nesse estudo permitem manobrar por um caminho já testado que a sociedade brasileira sabe trilhar através do fortalecimento do SUS, de programas sociais cujos impactos são conhecidos positivos no sentido de garantia dos aspectos concretos da dignidade humana, através da ampliação da promoção da saúde, de programas e políticas sociais. Tá? E, enfim, para a conclusão, entretanto, a sociedade brasileira precisa, antes de decidir se quer se desvencilhar das amarras austeras,
inflexível provocada pela emenda do teto dos gastos, condiciona o social ao fiscal. E aí eu agradeço a DPE, porque eu trabalhei antes de vir para a ENSE, né, na DPE, e tive muito apoio da DPE para fazer as minhas pesquisas, inclusive para concluir minha tese de doutorado. E ao convite do Núcleo de Pesquisas, agradeço a atenção, me desculpando já pelo atraso aí da meta de 20 minutos de apresentação. Deixa eu parar aqui a apresentação. Muito obrigado, professor Marcelo, pela apresentação. Dando continuidade, então, às apresentações do seminário, passa a palavra, então, ao professor Paulo Davi, com o tema Entre Dados e Decisões, percepções sobre o uso de estatísticas de saúde no Brasil na área de epidemiologia. Obrigado, Luiz. Parabéns aí, professor Marcelo, pela apresentação. Tema super interessante, Marcelo. Muito bacana te escutar. Eu vou, então, colocar aqui em tela cheia, gente. E sabendo, né, que a gente tinha também aqui, né, hoje um público-alvo também voltado, né, para alunos de graduação, né, trouxe aqui uma versão um pouco mais lúdica aqui da apresentação, tá? E, enfim, essa pesquisa, né, ela tem por pano de fundo, né, o meu, também a minha tese de doutorado, né, e que foi defendida no programa de pós-graduação em informática, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, não é uma pesquisa necessariamente da área de estatística, mas ela traz aí essa questão das informações sobre saúde, né, que a gente sabe que são informações muito relevantes, né, casos de dengue, os próprios dados do censo, né, que agora trazem também essa questão do autismo, enfim, temas como a gente tem uma pesquisa muito interessante que é a PENSE, né, fala da questões de obesidade infantil, por exemplo, né, e dizem que temos aí a população mais depressiva da América Latina, né? E as questões como TDAH. Então, são várias possibilidades, né, de ilustrar aqui a questão do uso, né, desses dados estatísticos e da relevância para a sociedade, né? E tem uma frase que eu acho que uma vez encontrei, eu posso estar citando o autor errado, mas se eu não me engano, do professor Paulo Januzzi, né, que ele fala que não é por falta de dados que não se faz boas políticas públicas, né? Isso é um texto, uma frase que eu acho interessante aqui. O professor Paulo trabalha também com avaliação, né, de políticas públicas, e a gente tem muitos dados, né? Muitas vezes dados de saúde sofrem usos políticos, por exemplo. Uma cidade de Minas, ela por exemplo, ter que pagar multa por não combater uma epidemia de dengue, e, e porque isso tinha um impacto no turismo, etc. Então, são dados que têm sua complexidade não só técnica, mas como também sociotécnica, né? Na área da computação, a minha pesquisa entra dentro de uma área que se chama interação humano-computador, né? E o que a gente percebe nas últimas pesquisas dessa área, né, é que só a questão de dados abertos eles não garantem necessariamente uso efetivo. Questões de experiência do usuário, né, a própria parte emocional também influenciam a adoção e a interpretação, né? Então, existe uma lacuna entre a disponibilidade dos dados e a própria capacidade humana de utilizar esses dados por uma diversidade de fatores, tá? Então, minha pesquisa está dentro dessas três grandes áreas, né, da área de interação humano-computador. Os dados de saúde, né, se a gente for fazer aqui um pequeno recorte, né, eles podem estar em coletas que são feitas de forma esporádica, em pesquisas de coleta contínua, como o caso da PNAD, e também dentro de fontes de registros administrativos, aqui para ilustrar algumas.
né, dados de prontuário de paciente, notificação de agravo e outras fontes diversas, né? Assim, são muitos desafios. Se a gente olhar só para a questão de classificação de dados, né, existem várias formas de classificar dados de saúde, né? Então, na hora de fazer esses sistemas conversarem entre si, a gente já de cara pode enfrentar questões de interoperabilidade de cara interoperabilidade semântica, para não falar de questões mais técnicas aqui. Então, assim, que pesquisa foi essa, né? Eu vou apresentando aqui rapidamente para vocês. Eu vou tentar fazer nos 20 minutos, por isso eu vou falar aqui rapidamente. E depois, quem quiser tirar alguma dúvida, então pode me procurar para conversar mais, tá? A pesquisa tem como objetivo, né, avaliar a relação, principalmente da adoção de tecnologia, né, olhando essa questão da reação emocional, da experiência do usuário no âmbito de produção, né, de disponibilização, produção e uso de informações estatísticas oficiais de saúde, né? Então, é uma pesquisa que tende, por arquitetura metodológica, né, uma revisão sistemática, uma pesquisa multimétodo, né? Então, foi feito também um estudo de caso múltiplo, tá? Com países do Mercosul. Aproveitei aqui a minha participação no núcleo de pesquisa. A gente conduz uma pesquisa que eu convido vocês a conhecerem, que é a consulta de Big Data, né, que envolve os institutos de estatística na América Latina, e também por meio de observação direta. E tem uma parte autoetnográfica, tem uma parte de teoria fundamentada nos dados, que gera no final uma teoria substantiva. Tá? Falando da revisão sistemática, então é uma revisão que buscou, né, olhar quais eram os estudos mais relevantes nessa área de interação com dados, né? Em especial com a questão da reação emocional, experiência do usuário, e que eu vou tentar sintetizar aqui os resultados para vocês, né? Ela está disponível, o protocolo, né, de avaliação foi publicado, né, lá na Universidade de York. Aqui está disponível no Prospero. Depois eu posso disponibilizar essa apresentação com umas referências aqui para o Luiz, né, e para ele circular e para os participantes que tiverem interesse, tá? E, enfim, o que a gente olha quando vai olhar, né, a literatura sobre, né? E se busca muito entender o que está sendo feito de diferente, né, com foco em uso, como o usuário usa, e a interação focada no usuário e na tecnologia, né, como ele usa e como ele percebe. Esses são os termos mais comuns quando a gente faz uma análise lexical. Os modelos principais de adoção, né, de como se adota essas tecnologias, quando a gente olha os modelos que são estudados, né, os modelos principais dão ênfase nos modelos tradicionais, né, foram 25 estudos nessa parte de revisão selecionados, né, 25 artigos selecionados para análise mais aprofundada, tá? Então a gente tem uma ênfase nos modelos TAM e o TAUT, que são modelos clássicos, né, de adoção de tecnologia, e tem ênfase também na parte de experiência, né? Mas surgem outros modelos genéricos aqui, que são modelos que estão apontando, chegando novos para discutir como isso é feito, né? O que se discute, né, muito nessas questões? Eu chamo a atenção aqui para a questão da interoperabilidade. E existe um ecossistema de dados, né, de saúde no Brasil muito rico, né? Principalmente no Ministério da Saúde. Essa é a percepção, né, que conversando com os usuários da área de epidemiologia, eu vou falar disso um pouco mais para frente, né? Mas eles percebem questões, isso bate com a literatura, né? Porque se percebe questões muito fortes em relação à interoperabilidade, os sistemas não conversam, ou seja, interoperabilidade, né, nessas várias dimensões, né? Semântica, técnica, né? E tem questões de experiência, né, muito fortes, eu vou falar um pouco mais, também delas um pouco mais para frente. Há impactos de segurança e privacidade, tem os impactos, né, organizacionais aqui, né? E,
e as tecnologias emergentes, como inteligência artificial, que estão aparecendo, né? Cada vez mais chatbots nesses estudos, né? E quando se fala de avaliação de como o usuário reage ao uso, como ele reage aos dados, né, muitos estudos focam nas valências clássicas, né? Se a emoção é negativa, se ela é positiva ou se ela é indireta. Na minha pesquisa em particular, eu acabo usando um modelo que eu vou falar, né? Que é o modelo de Plutchik. Analisar a questão emocional da reação, da experiência, ela pode ser feita de diversas formas, né? Inclusive com medições psicofisiológicas, tem várias maneiras de fazer. A minha pesquisa usa um modelo chamado modelo de Plutchik, que tem essa figura aqui para ilustrar, né, as emoções e mostra que, assim, que os usuários não tem emoção negativa ou positiva, né? O medo pode ser uma emoção muito positiva, digamos, né? Na medida que ele te faz reagir, te faz se mobilizar com relação a algum tipo de perigo, por exemplo. Então, esse modelo foi o modelo que, durante a pesquisa, a gente acabou escolhendo para não ficar preso nessa questão da valência somente, né? O estudo de caso então, terminada essa fase de levantar o que se tinha no estado da arte, né? A pesquisa gera, então, um estudo de caso que passa pelos institutos de estatística na América Latina e também dá um foco, né, de como o IBGE tem trabalhado essa questão dos dados de saúde, né? Bom, então foi feito um aprofundamento, né? A gente vai saindo dessa consulta, que é uma consulta geral, que o núcleo de pesquisas faz. É uma consulta muito bacana. Se alguém puder, depois que estiver assistindo, né, o Bruno talvez, ou o Luiz, puder colocar no chat aí para os participantes o link da pesquisa para vocês conhecerem a consulta de Big Data, né? É uma consulta que o núcleo de pesquisas faz com os institutos de estatística da América do Sul, né? E, então, toda a América do Sul, depois a gente aprofunda só para o Mercosul, e depois a gente faz um exercício de observação direta aqui no Brasil, né, de como é que as pessoas estão lidando com esses dados, como é que é o uso no dia a dia, né? Em termos de fontes documentais, a consulta de Big Data, né, está lá no site, aqui está a figura para vocês conhecerem um pouco melhor, tá? Tem aí saindo fresquinho os resultados de 2025 já, né? Então a consulta começou em 2022 e aí tem análise já de todos esses anos, né? Como é que os institutos de estatística estão incorporando novas fontes de dados no seu trabalho, né? E a gente vê ainda que saúde, ó, ainda é um tema em desenvolvimento, né? Institutos de estatística abordam dados de saúde, utilizam fontes alternativas até de uma maneira interessante, mas comparado com outras áreas, né, como por exemplo população, pobreza, desigualdade de preços, né, saúde ainda é um tema que tem espaço para se desenvolver. E olhando as equipes técnicas, né, aí focando um pouco mais eh, as equipes técnicas dos INES, o que a gente descobre é que os INES, em termos de, olhando os portais, né, como é que eles estão entregando informação para o usuário, o que que tem neles, né? Os INES ainda precisam se desenvolver, colocar mais pessoal na área de usabilidade, de pensar um pouco mais essa questão da experiência. Ainda não é uma preocupação central, tá? E ainda está muito voltado para data science, para desenvolvimento de sistemas, e pouco para a parte de UX, né, de experiência. Olhando isso, o nosso enfoque foi olhar para as equipes, né, de tecnologia de cada um desses institutos. E, então, a gente tem os portais principais, né, o Brasil tem um, um sistema próprio, né,
de recuperação de dados, que é o Sidra, que funciona muito bem, mas também uma fonte de estranhamento, muitas vezes, quando a gente conversa com os gestores, né, dessa área de epidemiologia, porque muitos deles não conhecem ou não sabem usar, né, e, mas a comunicação, né, dos institutos de estatística com o público para disponibilizar dados é fortemente feita por meio dos seus portais, né? Então, essa fase de estudo de dados, resumidamente, ela entrega para a gente, né, que os institutos vêm cada vez mais nesse modelo de self-service, né, com autonomia para os usuários, o que é bom. Eles acessam e manipulam os dados diretamente, e eles têm a capacidade de fazer uma exploração autônoma das bases estatísticas, né, e de reduzir intermediários, mas ainda que precisam investir um pouco mais na questão de métricas mais sistemáticas da utilização. O uso das plataformas é pouco monitorado e não foi possível, pelo menos a gente não recebeu, né, muitas evidências. Tem as questões de confidencialidade, claro, sobre os padrões de acesso, né? As plataformas são muito estratégicas porque elas funcionam como uma infraestrutura informacional. Elas apoiam o público, que é um público não só de epidemiologia, né, que acabou sendo o foco da pesquisa nas outras fases, e integram, né, produção e disseminação e análise de dados, né? Então, cuidar dessa experiência de uso é bastante importante. Na observação direta, né, que foi a última etapa do estudo de caso, então foi feito um experimento com 21 participantes, né, que analisaram os 4 portais do Mercosul, né, Brasil, aqui no nosso portal do IBGE, o INDEC da Argentina, o INE Paraguai, o INE Uruguai. Aí eles tinham uma tarefa livre, né, orientada por uma meta informacional. Eles tinham que achar, né, uma determinada informação de saúde, né? Aqui eu ilustro alguns resultados, tá? Um resultado em particular, porque como são 21 no estudo, só para a gente poder entender um pouco, né? O registro aqui do dia, né, que foi feito. E assim, o que a gente percebe é dificuldade para encontrar informações específicas de saúde, não há algo específico do IBGE, tá? Ou seja, portais como o do INDEC ou do INE do Paraguai, o INDEC da Argentina, né? Do INE do Uruguai. É um tema mencionado de uma forma assim mais superficial de cara, tá? Você não consegue se encontrar de forma fácil, pelo menos no momento em que foi feito o estudo, tá? Os usuários tentaram buscar, né, sintomas de depressão, ansiedade, por exemplo, que é uma categoria de saúde mental, e os resultados não foram bons, né? O que se traz de resultado, buscando aqui, por exemplo, termos como ansiedade, né, te traz resultados em busca textual que não. Isso é longo na tese, tem várias métricas que a gente utilizou para analisar isso aqui, mas estou trazendo aqui de forma resumida, né, como eu disse. Você encontra resultados na busca textual que não te trazem coisas que têm muito a ver com um tema, sabe? E essa foi a percepção de muitos dos usuários. Na busca hierárquica, né, na hora de olhar você entra nas pesquisas de saúde, tem alguns produtos, né, que tem a ver com o tema saúde, que é o percurso que o usuário faz. Então, você aponta para Pense, procura tabelas completas, ele te joga para o Sidra, né? E, fala do próprio usuário. Não encontrou, teve dificuldade, não encontrou nada relacionado à ansiedade, e aí concluiu que é um tema que não é abordado de forma direta no portal. Então a gente tem um caminho aí para fazer essa melhoria, né? Não só o IBGE, mas isso é uma coisa que acontece, sistematicamente em outros institutos, né? O Mercosul aqui não produz resultados e por aí vai, tá? Então, quando essa etapa do estudo de caso foi uma etapa que antecipou a conversa com os próprios usuários da área de epidemiologia, esses sim especialistas, né? E, aqui a gente está com enfoque mais do público geral, e eles falavam, olha, tenho dificuldade de localizar dados de saúde como nos portais estatísticos de uma categoria isolada, né?
Os dados estão frequentemente agregados em categorias mais amplas, como, por exemplo, saúde mental, né? E, e tem limitações para análises específicas de um determinado fenômeno. O usuário depende muito de categorias previamente definidas pelo sistema. A ausência de um tema mais forte, né, de saúde impede a recuperação, mesmo com a busca ativa, e a arquitetura condiciona essa experiência de navegação, né? E por fim, né, a última etapa, né, da pesquisa, né, é uma etapa, então, baseada nesse método, que é a teoria fundamentada nos dados, e tem várias vertentes, enfim, não vou me prolongar aqui na questão metodológica, não, né? E a TFD pode contribuir com, desde uma descrição rica do fenômeno, né, até a criação de um modelo, até mesmo uma teoria, dependendo da robustez, né, que você aplica no teu processo de teoria fundamentada, né? E esse então foi o perfil, tá? Foram realizadas entrevistas em profundidade, né, com níveis federal, municipal e estadual, nas áreas de epidemiologia, vigilância e saúde, aqui no Rio, né, algumas fora do Rio de Janeiro também, tá? Eh, e essas entrevistas geraram um material muito rico, né? Depois de fazer a codificação inicial dessas entrevistas, né, que é uma etapa necessária aqui para a TFD, e a gente chega a dois grupos analíticos, né, que analisa os processos principais durante o uso, para que usa, como usa, né? E os códigos de afetivo, ou seja, em como se sente durante o uso desses sistemas, né? E é assim, os gestores da área de epidemiologia, os usuários da área de epidemiologia, né, muito focados não em sistemas do IBGE já nesse momento, né? Isso acho que é uma coisa importante comentar. Eles trabalhando muito em sistemas do Ministério da Saúde, como o SIM, o SINASC, o SINAM, né, que são sistemas fortes de dados estatísticos de saúde. Eles passam bastante tempo, né, articulando dados para intervir na realidade. Isso é uma coisa que está presente assim na fala de todos eles, assim, a importância de usar o dado estatístico não só como dado, mas para ter um efeito na vida das pessoas, né? Os dados como uma forma de intervenção, né? De ação e até para a criação mesmo de políticas públicas, né? Mas que eles gastam um, um tempo, talvez mais do que gostariam, né? Fazendo sentido desses dados, né? E duvidando dos dados, né? Se adaptando a uma estrutura inadequada neles. Só para título de exemplo, ao conversar com o gestor da Fiocruz, que tratava a questão dos dados de saúde para dispensa de remédios, né, para a população, tinha que ajudar, às vezes, juízes, quando viam casos de judicialização, falava assim, nossa, mas se eu tiver que acessar algum dado ali que vem, às vezes, eu tenho que cruzar dados, né, que vem tanto do Ministério da Saúde quanto da Justiça, uma coisa não conversa com a outra, e olha o que eu gasto de tempo, né? E passam muito tempo lidando com falta de interoperabilidade, identificando erros de interpretação, né? Mas é bacana também de perceber demonstrando responsabilidade social na pesquisa, né? Está muito presente no perfil desse usuário do SUS. A principal emoção que aparece, né, quando a gente vai falar de análise emocional, o que surge mais, né, usando lá o modelo do Plutchik, como eu comentei no início, é a confiança, né? O que muitas vezes determina, quando não por uma obrigação de lei, né, é a confiança de que o dado funciona, é fidedigno, que o dado tem qualidade, quando não há essa obrigação legal, né, é o que vai fazer o usuário migrar para determinado tipo de fonte, né? Então, confiança aparece, não é uma confiança dessas ingênuas, sabe? Do tipo, eu confio porque o usuário confia duvidando, mas confia, né?
E aparecem outras questões, tristeza, raiva, antecipação, enfim, na pesquisa eu falo um pouco mais disso, né? E como é que é feita essa análise, então? Só para comentar com vocês, ela é feita com base em memorandos de pesquisa. Durante o processo de pesquisa você vai tomando anotações, né, sobre eh, eventos que acontecem, das próprias entrevistas também, né? A frequência dos códigos ela é um indicativo, né? E na tese eu trabalhei também muito com redes de concorrência, né? Então, em termos de rede de concorrência, cria resultados como esse que eu não vou aprofundar aqui, porque senão a gente vai certamente passar do tempo. Quem quiser conhecer mais, eu posso explicar as redes, os vértices, enfim, todos esses grafos que estão aqui, tá? Esse estudo ele gera memos de funcionalidade, ou seja, ele propõe certos caminhos, né, de como algumas alterações poderiam ser melhoradas nesse entorno da epidemiologia, né? Como é que os sistemas poderiam dar mais suporte a esse tipo de usuário, né? Com novas funcionalidades, tá? Mas voltando à questão do que emerge, né? Da teoria fundamentada aqui, são 4 categorias que esse usuário da epidemiologia ele passa. Como é que define essa experiência dele, né? Então, vem essa confiança, com uma construção de confiança operacional. Muitas vezes a epidemiologia é chamada para explicar por que tem um surto de dengue em algum lugar. E aí, enfim, depois de uma análise de dados, descobre que não houve um surto de dengue, foi um atraso, né, de colocar no sistema uma quantidade gigante de fichas, os dados estão errados, e se ele não tomar cuidado, né, todo mundo preencheu a ficha lá na última hora, colocou no mesmo momento, parece que deu um surto, mas não era, na verdade, um surto. Então, durante essa pesquisa, eu me deparei com vários exemplos que esses gestores deram de dados que vêm, mas que eles precisam construir essa confiança até para produzir sentido, né? Que é uma coisa que vem também bem junto depois, né? Essa, então, é uma confiança que ela se refere muitas vezes se dá, né? Pelo conjunto de práticas, né, que os atores eles estabilizam a credibilidade dos dados. Os usuários dessa área eles comentam muito fortemente, né, que o IBGE faz um trabalho muito bacana de metadados, né, que o dado do IBGE é muito respeitado, tanto é que ele até, né, tem uma vinculação direta com o fundo de participação dos municípios, por exemplo, mas que é isso, é o tempo todo o usuário da epidemiologia, porque tem essa pressão política, tem a questão da imprensa, né, que marca o trabalho dele ali, né, eles trabalham muito pressionados, né, e com muita interdependência informacional. Nem sempre só as bases do Ministério da Saúde respondem a questões complexas que esses usuários precisam responder, sabe? E então, como é que funciona essa confiança operacional que surge do trabalho da epidemiologia, né? Ela é muito focada em credibilidade institucional, então, olha, o dado é o dado da Fiocruz, o dado é o dado do IBGE, né? Mesmo que existam questões, né? É por esse caminho que a epidemiologia costuma trabalhar, né? Porque é uma área que faz essa mediação técnica da verdade. Ou seja, temos uma epidemia? Não temos uma epidemia? A gente que viveu, né, o período da Covid sabe o quanto é complicado e quanto é desafiador o trabalho desses profissionais, né? E quanto o uso social da informação, né, tem um impacto na decisão pública, né? Faz fechamento de estamos em lockdown, não estamos em lockdown, né? E como dados de saúde mobiliza também o engajamento cívico, né? Então, por isso surge essa questão a responsabilidade é tão grande, a pressão é tão grande, né? Por isso que esses fatores são tão pesados para esse usuário, né? E a gente deve produzir sistemas que deem suporte nesse sentido, né?
E essa questão da produção de sentido, né? Então, esses profissionais dessa área são muito responsáveis em criar um trabalho interpretativo, né? Como eu dei o exemplo no início, assim, surgem vários casos de dengue concentrados numa determinada cidade. Temos uma epidemia ou não temos uma epidemia? Então, essa narrativa perante a sociedade, ela precisa articular evidência técnica, compromisso ético, implicações de políticas públicas, né? E eu não tenho como deixar de lembrar, por exemplo, uma fala de um dos gestores falando da importância, né, que existe em proteger o servidor público de interferência política, né, a questões da estabilidade, por exemplo, porque se não houver esses sistemas de peso e contrapeso, eh, como você vai resguardar, né, o trabalho dessa área, né, que é uma área que às vezes tem questões tão sensíveis, né? E, então, a produção de sentido se dá muito nessa esfera, né? O uso dos dados para tomada de decisão, o reconhecimento da importância das estatísticas oficiais, que tem, né, um compromisso institucional, as instituições públicas têm esse compromisso, né, perante a sociedade, mas que é um trabalho bastante tensionado, né? E, e uma dimensão interessante que apareceu, né? São quatro, estou na terceira aqui, falta só mais uma para a gente terminar, depois dessa da medição, dessa da mediação, né? Como o trabalho, e essa é uma coisa para a gente refletir, porque isso não se dá atualmente só, né, com o trabalho da epidemiologia, né? O trabalho, de forma geral, ele é um trabalho muito mediado, né, por tecnologia hoje em dia. Tudo que a gente faz vem de sistemas, está por trás de sistemas, né? Então, é, essa mediação do trabalho em saúde, ele se refere ao modo como os sistemas de informação, as arquiteturas digitais, as próprias limitações de interoperabilidade, né? Por exemplo, estruturam e condicionam as práticas profissionais. Então, assim, o trabalho da forma que é feito hoje em dia, né? O que a gente consegue perceber através do relato desses profissionais, né? É que a tecnologia ela não é apenas um elemento organizador do fluxo de trabalho, ela é da própria possibilidade da análise, né? Então, para a gente compreender uma realidade que é super complexa, né? Isso faz parte da própria missão do IBGE, né? E a tecnologia é quem entrega esses dados para a gente de uma forma ou de outra. Então, é, é muito interessante ver, olha, a gente faz as análises que são possíveis com os dados que a gente tem, a gente gostaria de ter mais dados, a gente gostaria que o dado fosse às vezes mais qualitativo do que quantitativo, mas é difícil coletar dado qualitativo, por exemplo, né? Porque subiram os casos de dengue, mas subiu por quê? Né? O que que mudou? Né? Então, o quantitativo é narrado muitas vezes por esses profissionais como o início do processo de análise do que está acontecendo na realidade. E que muitas vezes eles precisam do apoio das equipes técnicas, locais, dos agentes de saúde, né? Então, é um trabalho que é fortemente mediado pela tecnologia como todos, mas e essa questão da mediação aparece muito na fala desses profissionais dessa área, né? E com relação à experiência emocional, né, para fechar aqui, a gente tem então que essa questão da confiança, né? A confiança técnica como um mecanismo regulador, como estabilização da decisão sob pressão, da sustentação de uma autoridade institucional, né? E a teoria que surge aqui, né, é uma teoria substantiva, né, não é uma teoria formal, mas é uma teoria criada para esse contexto, né, em particular, é que em ambientes públicos, né, que são muito marcados por essa fragmentação
informacional. Uma coisa está no IBGE, outra coisa está no Ministério da Saúde, outra coisa está na Justiça, enfim, outra coisa está no turismo, né? E aí você tem essa fragmentação, você tem a interoperabilidade limitada, você tem a descontinuidade administrativa e a pressão. Então, em que esse usuário, né, da área de epidemiologia ele pode se apoiar? Ele precisa de uma confiança operacional que vai se configurar simultaneamente como uma dimensão constitutiva desse trabalho, né, e como um mecanismo que regula a ação. Então, e essa confiança ela é continuamente construída por meio da articulação entre essa mediação tecnológica, a produção do sentido, a responsabilização pública e essa experiência emocional, que é uma experiência tensionada. Tá? Bom, é isso que está um modelinho de arquitetura dessa teoria, né, de quais são as dimensões constituintes. E, como eu mencionei, não é um estado psicológico estável, né, uma prática performativa que se sustenta o tempo todo. E, e a gente tem aqui por conclusões, né, que a atuação, né, umas questões finais interessantes aqui para a gente falar, né? Os gestores da área de epidemiologia veem ainda os dados dos institutos de estatística, né, como uma atuação muito mais consolidada em dados demográficos e em algumas pesquisas específicas de saúde, né? Eles relatam também um certo desejo, né, de maior consolidação em sistematização contínua de dados de saúde pelos institutos de estatística. Publicar PENSE é uma grande vitória, mas a, o intervalo de tempo, né, onde ocorre a publicação desses dados, faz que para o dia a dia ali de quem trabalha com epidemiologia e muitas vezes não é suficiente na visão deles, né? Então essa fragmentação informacional, né? Esse- essa, esses desafios relacionados à interoperabilidade, à usabilidade dos sistemas e essas limitações na organização e navegação dos portais são pontos para se intervir, né? No futuro, né? Então, houve, né, dificuldade de localizar a informação, né, necessidade de interpretação ativa dos dados, enfim, são temas que aparecem, né, e que estão aí refletidos um pouco nesse enunciado da teoria fundamentada e teoria substantiva proposta. Bom, não sei como eu estou de tempo aqui, tentei ser o mais breve possível também. Agradeço aí a vocês pela participação, tá? E passo a palavra para o Luiz de volta e para os demais apresentadores, acho que é a professora Daniela Polessa, né? Vou parar de compartilhar aqui. Muito obrigado, Paulo, pela apresentação. É, lembrando aos alunos da graduação presentes, né, que têm interesse em ter o tempo do seminário computado para atividades complementares, devem também enviar e-mail para nupesc.ense@ibge.gov.br informando nome e matrícula. Então, por favor, não se esqueçam disso. Vamos então para a última apresentação da professora Daniela Polessa, Paula, com o tema Predição de surtos de influenza na América Latina. Professora Daniela, passo então a palavra a Olá, você. boa tarde. Você está me ouvindo? Sim, um pouco baixo, mas sim. Vou compartilhar então aqui para vocês.
Tá aparecendo? Sim. Sim, sim. Então, esse estudo foi um estudo que eu participei desde 2023, ele terminou no ano passado, em 2025, né? E foi um estudo lá do Instituto Nacional de Infectologia, né, como instituição sede lá na Fiocruz. E aí contou com também participação de várias instituições de pesquisa e de ensino também. Além da Fiocruz, entrou a ENSE, a UERJ, a UFMG e a Universidade de Manchester, no Reino Unido. Então, o objetivo desse estudo era, o projeto, né, em si, o projeto Vigia, era usar a inteligência artificial para a varredura de horizontes, né, para vigilância de doenças emergentes e reemergentes. Então, esse estudo ele foi assim, idealizado na época, né, pós-Covid, né? Então, a ideia era mapear possíveis cenários, né, de epidemias, né, e possíveis doenças que teriam esse potencial de emergência, né, na saúde pública. E aí, né, os coordenadores foram a Mayumi, né, e o Valdir, lá do INE, do Instituto Nacional de Infectologia, eles trabalham na área de vigilância saúde pública. E aí, esse projeto, o intuito dele era usar a inteligência artificial para mapear esses cenários possíveis, né? Usando desde ferramentas de busca de dados até modelos, né, de aprendizado de máquina, né, para poder identificar o que seria essa, essa possível doença emergente, né? Identificar previamente, né, antes dela acontecer, e também o que poderia causar ela, o que poderia estar relacionado a ela, tá? Então, vou começar explicando um pouquinho o que é essa varredura de horizontes, né? Então, a varredura de horizontes, ela é um conceito que, que vem, assim, muito ligado às etapas, né, de vigilância em saúde. Então, a varredura de horizontes ela pode ser aplicada não só para desenhar cenários de saúde pública, né? Mas para desenhar cenários econômicos, para desenhar cenários, né, de mobilização social, né? Então, esse conceito de varredura de horizontes é como se fosse um conceito de vigilância, né? Mas só que aplicado para vários, podendo ser aplicado para vários cenários. Então, essa varredura, ela consiste nesse conjunto de métodos sistemáticos, né, que envolvem identificação do problema, coleta, análise de dados, entrevistas, workshops com especialistas, né, tudo que pode ajudar a gente a desenhar um cenário futuro aí de possível desfecho, né, de possível ocorrência, tá? É, e aí o objetivo é identificar essas mudanças em evolução que está acontecendo, né? E o que pode estar relacionado como um possível sinal de que alguma coisa diferente vai acontecer no futuro, tá? Então, é tendência, que na estatística a gente trabalha muito, né, com tendência de séries temporais, mas no geral pode ser tendência de mudança comportamental social, então isso tudo pode ser mapeado como um sinal fraco ou um sinal forte de que alguma coisa pode acontecer em um instante, né, em um futuro próximo ou um futuro mais distante, tá? Então, essa varredura de horizontes é uma etapa inicial da prospectiva, não tem uma linha, né, tem uma ciência, né, se podemos dizer assim, né, que inclui essas etapas prospectivas, e o pessoal que trabalha com isso são chamados de futuristas, né? E o objetivo é fazer esse forçar isso para poder desenhar esses cenários possíveis de ocorrência, tá? E as etapas são semelhantes às etapas de vigilância, né? Porque os sistemas de vigilância de saúde, eles querem se antecipar à ocorrência de problemas, né?
Então, quer monitorar, se possível, em tempo real, mas é difícil. Então, desenhar o que seria esse atraso de dados, né, que na Covid foi muito citado, né, de que assim, os casos eram reportados e depois eram sistematizados nas bases de dados, e aí a gente não conseguiria ver a evolução temporal em tempo real ali, né? Então, toda essa parte de identificação, coleta, análise de dados, e para a gente poder desenhar esses cenários futuros de ocorrência, elas são incluídas nas etapas de varredura de horizonte e também na vigilância em saúde pública, tá? E aí a inovação desse projeto foi usar inteligência artificial para poder potencializar essa construção de cenários futuros, né? E aí entrou nesse projeto essas duas frentes, né? Que é usar também uma varredura de dados, né? Um web scraping para poder pegar os dados, né, das fontes abertas e usar modelos de aprendizado de máquina também. Tá? Como que foi desenhado, né, esse projeto para a gente conseguir, né, alcançar esse objetivo? A gente tinha uma equipe muito grande, né, que estavam todos os nomes lá no slide inicial. Então, tinha na equipe médicos sanitarista, né, tinha pessoal da computação, tinha estatístico, tinha médico da família, né, médico de da frente, né, de lidar com os atendimentos ali, né, nas APS. Então, o projeto era muito rico, né, porque tinha uma interdisciplinaridade muito grande, pessoas com formações muito diferentes. E aí a gente se baseou nessa pluralidade, né, da equipe para poder desenhar esse projeto, né, e desenhar as etapas desse projeto. Então, primeiro a gente fez um painel de especialistas, né, que foi um workshop, aí seguido de questionários em Delphi, né, que a gente chama de Delphi, painel Delphi, né, que eram questionários que eram enviados para os especialistas, perguntando o que eles achavam que seria a possível causa de uma epidemia, né, no futuro. Se seria um vírus respiratório, se seria uma bactéria, se seria, né, algum outro tipo, né, de agente, né? E aí eles respondiam isso em várias etapas. Então, eram duas fases de questionários, né, que a gente aplicou, e além disso, a gente fez um workshop lá na Fiocruz com os especialistas lá. E aí eles foram perguntados, né, o que eles achavam, né, que seria possível causa de uma epidemia, né? E o que poderia estar relacionado a isso, né? Quais seriam os sinais assim que poderiam estar indicando para a gente que alguma coisa errada está acontecendo, né? E onde que a gente conseguiria essas bases de dados, né? Então, eles identificaram para a gente a doença, né? Os fatores assim que poderiam, né, se associar a isso, né, na população, que a gente poderia mapear para desenhar esse cenário, e também as fontes de dados que a gente poderia buscar. Então, essa primeira parte foi uma parte mesmo de consultar os especialistas. Então, esse pessoal lá da área médica, do front mesmo, né, caçaram todas as referências, né, de pessoas que trabalhavam com vários temas diferentes, né, até zoonoses, né, a pessoal da vigilância também, epidemiologistas, então entrou psicólogos, entrou várias frentes diferentes de entrevistados, né, para poder desenhar esse cenário futuro, tá? Também, paralelamente a isso, a gente fez a revisão de literatura, né, viu o que estava aí sendo
mapeado como cenário na literatura, e na literatura cinza também, né, que eram as redes sociais, né, a gente chegou a ver, né, essa parte também. E aí, isso que é a parte da varredura de horizonte, né, inicial, né? E aí, como que ela foi potencializada? Potencializada com a análise de dados, né, e a construção de modelos também. Então, a gente fez a web scraping, né, para pegar os dados que foram indicados pelos especialistas e construímos o modelo assim, tá? Então, a gente, né, fez essas análises de tendência, né, e construímos esses cenários e modelamos no final, tá? E aí, nesse painel de especialistas, né, que era o Delphi, com os questionários, com o workshop, surgiu a influenza como a doença mais reportada, né, por eles, tá? Então, vírus respiratório também, coronavírus, arboviroses também, né, apareceram, né, aí como bem reportados, né, pelos especialistas nesses painéis, tá? E aí a gente perguntou também essas dimensões, né, que estão na teoria, né, da varredura de horizontes, assim, né, com passos essenciais, né, para a gente poder identificar. Então, a gente chama de STEP V, para poder identificar as dimensões sociais, tecnológicas, ambientais, econômicas, né, políticas, valores, que podem estar relacionados com esse tema, né, que no nosso caso era a doença com potencial epidêmico, tá? E aí, o que poderia ser a dimensão social, por exemplo? A densidade populacional, as migrações, mobilidades urbanas, né? Tecnologia, se tem, né, testes rápidos, se tem acesso, né, a essas tecnologias de saúde para mapear aí o perfil epidemiológico da população, né? A parte ambiental, né, que é o desmatamento, a exploração animal, mudança climática, né? Então, isso tudo os especialistas reportaram também, né? Insegurança alimentar, também desigualdade econômica, né? Crises políticas, guerras, né? Que tudo afeta também esse cenário de circulação de doenças, né? De potencial epidêmico, tá? Então, isso foi mais ou menos o que os especialistas responderam. E aí, essas foram as bases que eles citaram como base mais importante, né, de dados abertos para a gente fazer nossas buscas, né? Então, o Ministério da Saúde, Embrapa, que tem as questões animais, de zoonose, né? E a grande pergunta é que os vírus estão circulando lá entre os animais, né? E quando que vai acontecer esse spillover, que é a transição das espécies, né? Esse salto entre as espécies, né? Então, isso foi reportado muito pelos especialistas, né? Que essas questões de desmatamento e de é, 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 introdução do homem, né, no ambiente animal selvagem, isso tudo está muito relacionado com as epidemias também e o surgimento, né, de novos vírus, né? Tá? Então, são essas doenças emergentes, né? E aí a gente fez a nossa varredura aqui, o nosso web scraping, né, das nossas variáveis em todos esses bancos, né? Então pegamos as bases abertas mesmo e aí tentamos aí harmonizar essas bases para a gente conseguir fazer uma análise, né, que fosse pelo menos indicar o que teria associado com esse surgimento, né, de epidemias ou avanços, né, de taxas de influenza de uma maneira, né, mais, né, agressiva ou potencial para emergência, né, para reemergência, tá? Então, a gente tinha, né, com dados abertos, né, a gente tem dificuldade grande, né, de
trabalhar esses dados, né, de harmonizar esses dados, de conseguir realmente, né, ter informação, né, para tirar. E quando a gente, né, tem muitas bases, fica mais difícil ainda, né? Então, a gente conseguiu, né, fazer, né, uma seleção preliminar das variáveis, né? Por exemplo, número de passageiros em tráfego aéreo, né? Taxa de pobreza, índice per capita de desenvolvimento, né? A anomalia de temperatura, que são variações com relação ao ano anterior, né? Partidas, né, de pessoas saídas, né, do, de um país, né? A temperatura e a cobertura vacinal. Esses foram os dados que a gente conseguiu, né, extrair e harmonizar para a gente poder relacionar de alguma forma com essas taxas de influenza em cada país. E aí a gente pegou os países da América Latina, né? Porque a gente tinha os dados da OPAS também, que estava melhor documentado com relação à cobertura vacinal, isso era muito importante. Então, a gente restringiu o nosso conjunto, né, de países para os países da América Latina, mas ainda assim a gente tinha, né, algumas limitações, né? Porque os sinais, né, que eram essas variáveis, né, que estão aí em torno da influenza aqui, né? Elas são medidas anualmente, né? E para a influenza a gente tinha séries temporais aí das semanas epidemiológicas, né? Das 52 semanas epidemiológicas anuais, tá? Então, quando a gente coloca isso num modelo, né, de série temporal, né, que é o modelo usual, assim, né, que é o modelo clássico, estatístico, né, Arima e Sarima, né, as variáveis exógenas, que essas nossas variáveis, né, anuais, prejudicavam mais o modelo do que ajudar. Então, e ao mesmo tempo a gente não tinha tantos dados assim para a gente conseguir fazer uma rede neural, um LSTM, né, para a nossa predição aí das taxas de influenza. Então, o que a gente decidiu foi tentar ver se existia algum limiar, né, nessas séries temporais anuais de semanas epidemiológicas de influenza que poderia estar relacionado com esses sinais, né, esses fatores, como cobertura vacinal, taxa de pobreza, tudo, né, que está relacionado a essa influenza, tá? Então, a nossa pergunta era: será que a gente conseguiria dizer o que é um surto em um ano? E será que as condições anteriores, né, no ano anterior, né, daquele país, poderia, né, estar relacionado a essa ocorrência de surtos, né, no limiar médio ou alto, né, tá? Aí a gente usou o MEM, né, que chama de Moving Epidemic Method, que é um método já consolidado e usado na Organização Mundial da Saúde, o ECDC da Europa, né, para poder mapear o que seria essa curva, né, de incidência típica, né, das doenças, né? Podem ser doenças respiratórias ou arboviroses também. E o que seriam esses thresholds, né? Esses limiares que poderiam indicar, olha, essa taxa a partir dessa semana epidemiológica está muito alta, em comparação com a taxa usual desse país, tá? Então, a gente usou esses limiares para poder construir o nosso modelo. Tá? Então, aqui está um exemplo do Chile, né? A gente tem as séries de 2015 a 2024. E aqui está a curva típica, né, que é basicamente uma suavização, né, que o Moving Epidemic Method faz. Tipo uma média móvel para poder identificar. E aí ele lança para a gente esses thresholds que são baseados em intervalos de confiança. E no caso do Chile, a taxa de ocorrência a cada 100 mil habitantes média, né, 2,4, alta 2,9, muito alta 3,4. Então, em algum ano pode ter acontecido essa ultrapassagem, né, dessas taxas, desses níveis, e o que poderia estar relacionado a isso
nesse país, tá? Então, foi essa nossa estratégia, né, de modelagem, tá? E aí a gente cai num problema de árvore de decisão, né? Então, a gente tem aí uma classificação, uma probabilidade de ocorrer essa ultrapassagem ou não, tá? E ver quais eram os fatores mais importantes aí na questão, né, de identificar essa importância desses fatores para essa classificação acontecer, tá? Então, a gente usa os classificadores de Machine Learning, né, os mais comuns aí, né? E também a nossa clássica regressão logística, tá? Então, a gente usa o árbitro de decisão, Random Forest, SVM, KNN e a nossa clássica regressão logística, tá? Então, aqui está o exemplo para o caso dos dados da América Latina, né? Então, a gente tem as variáveis que foram variáveis de maior importância para essa ultrapassagem do nível, né, muito alto, né? A renda per capita, né? A mobilidade, né, de tráfego aéreo e a temperatura, tá? Então, isso interferiu nos fatores mais importantes para ocorrência dessas taxas muito altas, né, de influenza, né, na América Latina, nos países em geral, tá? Então, aqui um pouco é, medidas de performance, né? A Andoford foi o que teve a melhor performance, né, de todas, tá? E a gente desenvolveu um aplicativo que está em fase de registro, né, lá pela Fiocruz, então, que tem as bases de dados, né, que a gente coletou, fez pré-processamento, harmonizou, e tem também as abas, né, que a gente pode visualizar os canais endêmicos de cada país, né, também ver as curvas típicas, né, de influenza, né, ver quais eram esses limiares, né, para cada país, né, e prever a ocorrência desses outbreaks, que são esses limiares médio, alto e muito alto, né, ultrapassagem disso, tá? Então, aqui um pouco das fontes de financiamento desse projeto, né, que terminou o financiamento ano passado, e aí estamos aguardando esse registro aí desse software que a gente desenvolveu. Tá? Então, vou parar de compartilhar. Então, é isso. Muito obrigado, professora Daniela, pela apresentação. Estamos, então, na reta final aqui para finalizar o seminário. Eu agradeço enormemente aos professores, né, pelas 3 apresentações. Tivemos 35 ouvintes, né? Passamos um pouco do tempo, mas foi muito profícuo. Acredito que tenha sido um sucesso. Lembrando que a gravação ficará disponibilizada no espaço virtual do Núcleo, cujo endereço eu postei no chat. A princípio, eu olhei o chat aqui, não visualizei algumas reflexões, alguns comentários, mas nenhuma pergunta diretamente relacionada a alguma apresentação. Deixa eu ver uma última aqui. Sim, Isadora Ribeiro. Isadora Figueiredo, você gostaria de abrir o áudio e fazer a sua pergunta e depois fechar? Posso sim, professor. Sim, por favor, então, É, faça. ok. Meu nome é Isadora Figueiredo, eu sou aluna da graduação da PUC-RS e eu estou trabalhando no momento com dados da saúde. A professora Daniela chegou a comentar do pipeline dela, mas eu gostaria de saber do professor Marcelo e do professor Paulo, se nas pesquisas deles eles mantêm alguma base ou se toda hora que eles tiverem que fazer a pesquisa, eles têm que fazer tudo do zero, basicamente, tratar os dados novamente. Posso começar? Vocês me escutam? Sim.
Sim, sim. Tá? Agradeço a pergunta, Isadora. Assim, é que a base, essa é uma questão importante, se eu falar especificamente das bases do DataSUS. Eu baixei os microdados, entendeu? Porque a conta que eu faço, inclusive agora eu posso fazer muitas outras coisas, né? Ela pega variáveis críticas e ela agrega. As informações são individuais. Eu tenho uma linha para cada registro de nascimento e sim, o horizonte é muito amplo. Disponibilizar é meio complicado. Assim, é uma pergunta interessante porque às vezes é interessante do ponto de vista da reprodutibilidade da ciência que a gente compartilha nossos dados, né, os dados que a gente usou. Mas nesse caso é a fonte toda. E outra coisa interessante que eu queria falar, assim, para acessar as bases e todos os anos, que eu estou falando do Brasil inteiro, né, todos os registros do SIM e do SINASC, no período que eu analisei. Para trazer isso para local, eu usei uma ferramenta um pacote do R chamado MicrodataSUS. Atualmente ele saiu do CRAN do R, né? Mas ele fazia um trabalho muito interessante que é scrapear os dados, quer dizer, ele vai lá que as bases do DataSUS ainda são ainda no formato antigo do DBase, DBF, enfim. E ele conseguia ir lá, pegar as bases, converter, né, para texto, enfim, e trazer. Na verdade, assim, eu não puxei todas as variáveis, eu puxei as variáveis que me interessavam, né? Mas a gente consegue, na ferramenta do pacote do Rafael Saldanha, a gente consegue, como é que eu vou dizer, selecionar, né, as variáveis que você quer, os níveis de agregação e tudo mais. Para atualizar, eu enfrentei uma situação para atualizar da época da minha tese, eu peguei os dados até 2019, caso mais específico de mortalidade. Mas, assim, para atualizar de lá para cá, eu enfrentei uma situação que o pacote não estava mais no CRAN. Então, eu tive que fazer um mecanismo que, para quem já está acostumado com R, que é buscar a última versão do pacote disponibilizado e lá no repositório de arquivos. Na medida que ele não está sendo mais atualizado, enfim, aconteceu algumas atualizações de alguns pacotes deixaram de funcionar. Então, o que você faz? Tem que pegar a versão, digamos, old, né? A versão antiga do pacote, da época que ele estava publicado, e aí fazer a instalação. Né? Atualmente, esse pacote, porque assim, se você for pensar, dependendo do nível de agregação que você quer, você tem algumas ferramentas, né, do DataSUS, Tabnet, mas é muito agregado. Eu não conseguiria fazer exatamente a conta como eu queria. Eu não conseguiria fazer os dados, analisar a qualidade das informações, das estatísticas vitais, que eu acabei passando rápido, né? Mas existe toda uma metodologia para avaliar a qualidade dos dados em cima dos próprios dados, né, das informações que são disponibilizadas. Dos dois artigos, um que era que atualizava as estatísticas vitais, analisava a qualidade até 2000, 2002, e a outra foi que aí sim eu precisei usar os dados todos para atualizar a metodologia, para atualizar e poder fazer meus extratos de município. Eu precisava do dado atomizado e atualizar essas estatísticas de qualidade, enfim. Mas, assim, como a massa de dados é muito grande, você precisa de um software, né? E não tem como a gente disponibilizar. Algo paralelo eu uso em relação, por exemplo, às pesquisas domiciliares do IBGE. No outro artigo da minha tese, eu trabalhei com PNADs anuais antigas e a POF de 17 e 18. Isso o IBGE disponibiliza os microdados lá, no caso, a Coordenação de Pesquisa para Amostra de Domicílios, ela tem uns pacotezinhos que ela disponibiliza que você baixa
os microdados, de acordo com você quer, inclusive já monta os desenhos amostrais, mas veja, já tem lá os microdados públicos desidentificados, com todo o cuidado para preservar a confidencialidade, perdão. Mas assim, per essa magnitude, não faz sentido a gente baixar local, eu baixo local para não ficar dependendo, né, fazer os meus processamentos, e depois eu disponibilizar, porque ele é como se fosse uma disponibilização, quer dizer, seria uma republicação espúria, né, porque a fonte é o dado original. Então, eu não consigo. Assim, tem coisas que é interessante você republicar os teus dados, mas nesse caso, em função do volume que eu tinha, não faz sentido eu republicar no repositório, tipo, sei lá, GitHub, alguma coisa assim, né? Mas as fontes você consegue acesso às fontes, né? E aí essas bases. O problema tem muito a ver com a apresentação que nós tivemos. Me fugiu o nome do nosso segundo palestrante, ele está presente. Enfim, na segunda apresentação, ele falou uma questão que é a dificuldade que todo mundo tem de formato. O Paulo, Davi, né? Desculpa a omissão e o esquecimento. Sem problema. Cada base está num formato diferente. Eu estou falando do DataSUS, ele está em formato DBF antigo. Então, você precisa de umas interfaces e essas coisas são realmente rudimentares. A dificuldade para você trabalhar com dados é muito grande. Aí algumas iniciativas, como essas que eu citei, o pacote do R, do Rafael Saldanha, o pacote que o IBGE mesmo disponibiliza através da Copad lá, e que está disponível no CRAN, para você baixar as pesquisas da PNAD contínua, PNS e tudo mais, a IBGE facilita com esse pacote. Mas, assim, o volume é grande, você precisa de uma interface de uma ferramenta estatística ou de base de banco de dados, alguma coisa parecida. E aí não dá para você republicar esses dados que a gente trabalha, né? No caso que eu trabalhei, no caso específico da minha pesquisa. Espero ter atendido aí sua dúvida, tá? Foi Isadora, né, que perguntou? Sim. Então, aproveitar e pegar a carona aqui na fala do Marcelo e comentar, Isadora. No meu caso em particular, embora os usuários, né, tenham citado muitos sistemas do próprio IBGE, como o Sidra, ou os sistemas da Ministério da Saúde, né, que são mantidos aí pelo DataSUS, né, como o Sinan, o Sinasc, o SIM, próprio Tabnet também apareceu, Marcelo. E o objeto não era tanto os dados, né? O objeto era a maneira com que se usa os dados e as percepções que se tinha a respeito deles, né? Então, nesse caso, o que que foi, né, a ferramenta? Existe uma base, né, de dados, sim, mas eu trabalhei com um tipo de ferramenta um pouco diferente do que porque é uma característica da própria área, né, de interação no computador também, né? Às vezes a gente faz pesquisa que tem outra natureza, claro, mas eu trabalhei com dados qualitativos, né? Então são entrevistas que foram codificadas, geraram milhares de códigos, né? Há uma base, né? Mas aí são dados muito sensíveis, né? Porque tem essa questão de facilmente a gente, né, por mais que a gente trabalhe na desidentificação dessas entrevistas e tal, eh, você facilmente pode chegar a quem é o respondente e tal, e elas foram feitas, né, com um termo, né, de consentimento livre esclarecido e tal, mas com essa questão do anonimato. Isso está muito forte, né, na pesquisa. Então, não há uma base que possa ser disponibilizada ou publicada nesse caso, né? As pessoas falam do trabalho delas. O software, eu posso até colocar aqui qual foi o software, né, que está na pesquisa. Eu usei um software que é
considerado, né, um padrão ouro nessa parte de pesquisa qualitativa que é o MaxQDA, tá? Mas lá dentro tem os vídeos das entrevistas, tem as reações de expressão das pessoas, né? Então, como o método, né, preconiza essa coisa da entrevista em profundidade, aí não tem. Eu até queria abrir aqui o software para você dar uma olhada rapidinho, o pessoal também dá uma olhada o que que é, muita gente não conhece, né? Deixa eu mostrar aqui rapidinho, só para você conhecer o carinha do software, né? Tomar um cuidado aqui de... Ó, essa é a base, né? Ó, tá aqui, esse é o software, tá? E essa é a base, por exemplo, até as entrevistas feitas em 2024, né? As feitas em 2025, os documentos e os códigos gerados por documento, tá? Então, essa pesquisa acaba se sistematizando, né? E se tornando, digamos assim, reprodutível, né? Até aos memorandos aqui de funcionalidade para sistema que eu mencionei, né? Aqui, ó, um memo de uma funcionalidade para análise interseccional de dados censitários, né? Então, ela tem muito essa característica, talvez também por ser de um programa de pós-graduação em computação, né? Em informática. Ah, não na área de ciência de dados exatamente, né? E aí, por isso, existe uma base, existe um software, tá? Mas que, por questões de confidencialidade, a gente não pode, né, disponibilizar, porque senão facilmente as pessoas seriam identificadas. Em alguns casos, a entrevista tem até o vídeo, né, da pessoa, então, tá, só para comentar. Muito obrigada, professores, pela resposta. Bom, obrigado, Isadora, por sua pergunta. Bom, já passamos um pouco do tempo, estou vendo aqui que tem mais algumas considerações. Não se preocupem que eu levanto essas questões colocadas e nós encaminhamos as respostas, as orientações. Tá legal? Só para Bom, sim. comentar rapidamente para a Isadora que Ah, as sim. bases de dados elas estão no GitHub, né, do aplicativo, né, que a gente usou, no GitHub Projeto Vigia, né? Se você procurar, estão lá livres, né? Você pode baixar. E quando o aplicativo sair, né? Também quando a licença sair dele, né? A patente, vai estar tudo lá nos links também. Então, a gente fez essa busca, né, por dados abertos, né? Como eram dados abertos, a gente conseguiu fazer ali a harmonização, né, com relação às bases da América Latina e aí a gente conseguiu disponibilizar elas. Aí qualquer dúvida, qualquer questão que você tiver interesse, né, em como foi feito, tudo mais, você pode me enviar um e-mail que aí a gente conversa melhor, tá? Ok, muito obrigada, professora Daniela. Então, pessoal, agradeço a presença de todos. Obrigado aí pelos 35, né, ouvintes, presença de todos, e até o próximo seminário do Núcleo de Pesquisas, que será anunciado na ocasião. Uma boa tarde. Obrigado, Luiz, parabéns pela condução, obrigado, parabéns, Daniela, pela apresentação e Marcelo também. Bom revê-los aí. Parabenizo você, Paulo, Acabou, parabenizo a Obrigada. Daniela e Obrigada, parabéns agradeço aí. também, Luiz. acabou todo mundo falando de saúde, né? É verdade. Um abraço, gente. Boa tarde. Valeu, tchau, tchau.